Salve, salve, professor Renato Passos na área. Tô chegando com a solução comentada da prova de matemática do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ 2027, dessa vez com a questão de número 29. Basicamente, a questão narrou que um cliente de um banco depositou um determinado dinheiro a juros compostos e depois de um determinado período de tempo ele iria retirar o dinheiro. O problema é que o banco quebrou. E com o banco quebrado, quem entregou esse dinheiro com um pouquinho de rendimento, não o que o banco havia prometido, foi o Fundo Garantidor de Crédito. Aí a questão contextualiza a situação-problema baseada em uma situação do cotidiano e pede para você calcular a taxa em relação ao que o Fundo Garantidor de Crédito conseguiu pagar esse cliente e não em relação ao que o banco prometeu. Então esse texto motivador era basicamente a contextualização dessa situação-problema. Então, o cliente considera um banco que oferecia uma aplicação de 18% ao ano de regime de juros compostos. E um de seus clientes aplicou 200 mil. Após 2 anos, ele deveria receber 278. Sendo que exatamente 2 anos depois, o banco sofreu uma intervenção. E com isso, o cliente recebeu 250 mil. Então, na verdade, eu apliquei 200 mil e eu tinha que receber 278 do banco. O banco quebrou, então os 200 mil que eu apliquei, eu não recebi o prometido, que era 278, que seria 18% ao ano. Eu recebi apenas 250 mil, que não foi nem do banco, foi do Fundo Garantidor de Crédito. Aí ele pergunta, nesse caso, considerando a aplicação inicial, esse cliente obteve uma taxa ao ano de quanto? Ou seja, eu apliquei 200 mil em regime de juros compostos e recebi 250 mil ao fim de 2 anos. Ele quer, considere raiz de 5 é igual a 2,24, qual foi esse percentual ao ano nessa aplicação? Então, juros compostos, montante é capital 1 mais I elevado a esse tempo T. O montante nós sabemos, esse cliente retirou após 2 anos 250 mil. O capital você conhece, era o que ele colocou, que eram 200 mil. E isso é 1 mais a taxa que nós queremos encontrar elevada ao tempo, que é 2 anos. No caso é só fazer conta, vai cortar 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, corta esse cara com esse cara, vai passar dividindo, teremos que isso é 25 20avos, é exatamente 1 mais I elevado a 2. Eu quero encontrar o I, que é a taxa. Sendo que ele deu indicativo aqui, né? Raiz de 5 é 2,24. Talvez, como isso está ao quadrado, passa para o outro lado extraindo a raiz. Então, seja bom escrever raiz de 25 20avos é exatamente igual a 1 mais I. Sendo que isso aqui dá para simplificar por 5. Então, eu vou escrever que isso é 5 quartos, que é igual a 1 mais I. Sendo que raiz de 5 tu conhece, ele forneceu 2,24, raiz de 4 tu conhece, são 2, e isso é 1 mais I. 2,24 dividido por 2, isso é 1,12, que é exatamente 1 mais I. 1 mais I. Passa para lá diminuindo, 1,12 menos a unidade é I. Isso é 0,12, que é I. Logo, I pode ser escrito como 12 centésimos, sendo que 12 centésimos são 12%, que é a taxa, que é o que ele perguntou. Marcou aqui a clássica questão de matemática financeira atrelada aos contextos de juros simples e compostos, desse caso especificamente juros compostos.